Amém. Glória a Deus. Poder sentar? Glória a Deus. Tem uma pessoa que disse assim: testemunhe, se preciso for, pregue. Né? Então eu nem precisava pregar hoje, já foi dado o testemunho aqui, que com certeza fala muito ao nosso coração. Se a gente tivesse que ir embora agora, depois do louvor abençoado dos meninos, queria agradecer a vida de cada um deles, que prontamente aceitaram o convite de estar aqui com a gente, na pessoa do Michael. E depois de tudo que a gente ouviu, cantou, depois ouvir esses testemunhos, eu creio que a palavra já está lançada, já foi ministrada e está tudo certo. Só a gente colocar em prática a palavra. Amém? Mas, como a gente separou uma palavra e eu tenho certeza que é da parte de Deus, eu queria ler com vocês um versículo que para a Casa de Recuperação ele é hiper conhecido. A gente tem esse versículo até mesmo como um lema nosso, que está em Isaías capítulo 1, verso 19. Isaías capítulo 1, verso 19. Eu lembro quando a gente estava começando a trabalhar com a Casa de Recuperação, há alguns anos atrás, 7 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade para entender que ia ser uma Casa de Recuperação, porque a gente não tinha experiência nenhuma. E a gente tinha muito medo do desafio que Deus estava colocando na nossa mão. E em um dia, quando a gente ainda não tinha começado a receber os primeiros internos, Deus levou uma mulher para ir na minha sala, onde eu trabalhava, que é onde eu trabalho hoje ainda. E essa mulher veio e falou comigo, falou: pastor, você está abrindo uma casa de recuperação, que eu fiquei sabendo, é verdade? Eu falei: é verdade. Daí disse para ela: eu tenho algumas dificuldades ainda, porque a gente não sabe o que é casa de recuperação, a gente está com medo, a verdade é essa, e eu preciso que você ore por nós. Falei para ela. Daí ela pegou o telefone celular dela, ligou para um pastor, e eu não sabia, e passou o telefone para mim falar com ele. Esse pastor, o nome dele é pastor Fischer, ele é lá de Brusque, Santa Catarina. E naquela conversa que eu tive com ele, ele já tinha uma experiência bem grande em casa de recuperação, e ele veio para cá. Ele aceitou o desafio, na verdade ele se ofereceu para poder estar no começo da casa de recuperação com a gente. Ele pegou a caminhonete dele, colocou 3 obreiros, mais a esposa, e vieram para cá, trouxeram um monte de coisa na caminhonete e abençoou a gente para que nós pudéssemos dar início à casa. E a primeira palavra que ele ministrou na casa de recuperação foi esse versículo. Quando a gente estava começando a entender o que seria, ele disse assim para a gente, para mim, para o Ângelo ouviu, estava lá, tinha entrado o primeiro interno, o Chico estava lá com a gente também, o Abel, que foi também junto com o Chico, estava junto também. E ele disse assim, que tem um lema que a gente nunca poderia se apartar desse lema da casa de recuperação, que ele sentia no coração dele, que aquilo que ele é ministrado lá em Santa Catarina, que Deus colocou no coração dele, deveria ser replicado para o nosso coração, e era para a gente nunca se esquecer disso. E o texto era esse. Daí na hora que ele leu esse texto, ele disse assim, desse texto tem um lema, e esse lema, em nome de Jesus, que vocês possam sempre lembrar dele, que é: a obediência traz a bênção. A gente tinha numa época, uma faixa bem grande na chácara, que a faixa envelheceu, se perdeu. Mas no nome de Jesus, a gente vai pôr essa faixa lá de novo. Porque eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que passaram pela casa de recuperação e aquela frase martelou na cabeça dela durante todo o tratamento. E que estava escrito nessa frase: a obediência traz a bênção. E esse pastor, ele disse assim, que a gente nunca deveria deixar de falar sobre isso. E ele falou assim naquele dia, que o melhor método de ensino, que é verdade, se tiver algum professor aqui sabe disso, é a repetição. A gente consegue memorizar algumas coisas, mas com a repetição a gente consegue pegar a essência daquilo que está sendo ensinado. Então ele diz, repete sempre. Se for preciso falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ministra sobre esse texto e fala sobre esse lema: a obediência traz a bênção. E domingo a gente estava falando sobre conselhos, a gente falou aqui sobre conselhos, a importância da gente ouvir conselhos e colocar esses conselhos em prática, foi o que a gente ouviu. E durante a palavra eu falei desse versículo e comentei ele. Hoje eu peguei para poder separar um texto para poder trazer aqui,
E na hora que eu abri meu arquivo de esboço, porque eu fui procurar uma palavra que pudesse eu testificar no meu coração de reproduzi-la, abriu exatamente nessa. E eu entendi, é da parte de Deus para que possa ser ministrado. Mas mesmo assim fica aquela insegurança, mas será que é essa palavra mesmo? Daí vem aqui, o primeiro irmão veio aqui trazer a palavra aqui para a gente, e na palavra dele ele fala sobre isso, sobre a gente querer, ele decidiu, fala sobre decisão. E depois vem o segundo testemunho, vem falar da questão da gente ouvir. Então o que adianta mandar alguém lá, é a parábola do rico e o Lázaro, e o rico fica indagando, pedindo para que haja uma oportunidade para aqueles que ele deixou aqui, porque o lugar que ele estava não era um lugar confortável, ele estava no inferno. Daí ele disse, não adianta, se nem ouve os profetas, não adianta vocês voltarem para a vida lá e falar, porque as pessoas têm dificuldade para ouvir, e esse texto fala disso. Então quando vocês testemunharam, e quando eu abri hoje, tudo que aconteceu durante o dia, mostra com certeza que a necessidade da gente estudar e meditar um pouquinho sobre essa palavra, amém? Queria então ler com você, Isaías capítulo 1, verso 19, é um versículo pequenininho, mas tem grandes verdades, e ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Talvez tenha algumas traduções diferentes, que é onde está escrito ouvirdes, está obedecerdes. Tem alguém que está aqui escrito obedecerdes na tua tradução? Tem aqui. Então tem alguns que estão ouvirdes e alguns estão obedecerdes, mas na verdade nenhuma está errada, na verdade as duas estão certas e querem dizer a mesma coisa. O que o versículo está querendo dizer é o que você tem que querer, que você tem que ouvir e obedecer. Ouvir no sentido de você escutar e pôr em prática. Então ouvir e obedecer, para que você possa comer o bem dessa terra. Nós todos estamos aqui hoje, com certeza, porque a gente quer o melhor para nós. A gente quer ser próspero. Eu duvido que se você chegou aqui com a intenção no seu coração de acontecer uma desgraça na sua vida, ou de você não ter mais prosperidade e começar a viver o contrário da prosperidade. Não, a gente vem aqui porque a gente quer melhorar. A gente está aqui porque a gente quer o melhor, a gente quer viver amanhã melhor do que nós vivemos hoje. A gente busca prosperidade. Tenho certeza que para alguns aqui, alguns não, porque já ouviram falar. Mas para quem não ouviu falar, talvez veio na tua cabeça, quando a gente fala o tema prosperidade, muitas vezes nós nos relacionamos a dinheiro, né? Então, prosperidade, ser próspero, dinheiro. Então eu preciso de dinheiro para ser próspero. Muitas igrejas lá fora vendem um evangelho mentiroso, dizendo que a prosperidade está nisso, em riquezas, e pessoas buscam nessas igrejas ser rico para poder ser próspero. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, ela não existe nenhum fundamento que possa testificar que a prosperidade está ligada ao dinheiro. A nossa vida mostra isso, né? A gente, com certeza, tem muita gente aqui que conhece pessoas que têm bastante recurso e que são infelizes. Eu conheço pessoas que tinham tudo, podia ficar rasgando o resto da vida dele nota de 100, e colocou um revólver na cabeça e tirou, porque não tinha mais prosperidade, tinha infelicidade, mas tinha dinheiro, podia comprar tudo, mas não podia talvez comprar saúde. Já vi gente que não é próspero, tem dinheiro, porque está vivendo um momento difícil da sua saúde que impede ele de ser feliz. Então a falta de felicidade nele não torna ele uma pessoa próspera, apesar do dinheiro que ele tem. Então, se a gente for mencionar, segundo a palavra de Deus, trazer aquilo que realmente significa prosperidade, é aquilo que a gente quer, ser próspero, comer o bem dessa terra, a gente precisa primeiro tirar os valores errados que tomam conta da nossa vida e colocar valores certos. É tão horrível essa questão da gente ligar a prosperidade com dinheiro, que nem um dicionário de português fala sobre isso. Ele dá conotação também, dizendo que também a prosperidade tem a ver com recurso financeiro. Mas se você pegar lá o que significa prosperidade no dicionário, você vai ver diferente. Você vai ver algo diferente falando. E eu peguei para a gente ver. Olha só o que está escrito no dicionário da língua portuguesa. Procurei na Wikipédia, que é um dicionário bem famoso na internet.
Perguntei lá para o computador, para a Wikipédia, o que significa prosperidade. E a resposta foi assim, ó: refere-se à qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido. Daí a última palavra que está escrita aqui, está escrito afortunado. Mas mesmo assim, a palavra afortunado ela tem muitos significados. Não significa somente ter fortuna de dinheiro. Pode ser afortunado por muita coisa. Eu sou afortunado pelo número de filhos que eu tenho. Eu tenho 4 filhos, não é bastante? Sou feliz e próspero pelos filhos que Deus me deu. Então assim, não dá nem a última palavrinha do dicionário, dá para dar essa conotação de dinheiro. Mas tem uma coisa, a gente busca prosperidade porque a gente busca ser feliz. Para mim, o sinônimo de prosperidade é alegria e paz. Se a gente pudesse falar assim, ó, fala com 2 palavras o que significa prosperidade, para mim não tem outra senão alegria e paz. Então eu ser uma pessoa na minha essência feliz, eu sou uma pessoa alegre na minha essência. Por que eu falo essência? Porque eu vivo também dificuldades. Tem dias que eu estou lá na minha cama e só Deus sabe quanta lágrima que desce desse rosto. Porque a gente passa por dificuldade e Jesus não enganou ninguém. Jesus disse bem claro, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não enganou ninguém, dizendo que a vida seria um mar de rosa, que a gente nunca ia ter conflitos. Mas na essência, quando eu chego e coloco na balança os meus dias, com certeza eu me torno uma pessoa próspera quando a balança da felicidade, da alegria, ela está maior do que da tristeza. Então eu conheço gente que já visitei pessoas que você vai na casa da pessoa, não tem nada, as panelas batendo, e a pessoa está orando para ver aquilo que Deus vai dar para que ela possa comer um dia de amanhã, e você sai de lá dizendo, já aconteceu comigo, eu queria ter a alegria que essa pessoa tem, eu queria ter a felicidade que ela tem, eu queria ser próspero como ela. Então não tem nada a ver com recurso financeiro. Para mim é paz e alegria. E paz é tranquilidade. Se você está em paz, você vai viver com alegria, porque não tem nada que te acusa, você vive transparente, você não deve nada para ninguém, nada com o inferno, porque tua dívida já foi paga em nome de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e você está vivendo uma vida tranquila, que apesar das adversidades, você tem paz no seu coração. Então a pessoa que consegue manter o estado de paz e um estado de essência de alegria, para mim ela é uma pessoa extremamente próspera, e é aquilo que nós precisamos. Você não precisa de um carro novo, você não precisa de uma casa nova, você não precisa de um celular novo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa, que deveria ser a nossa busca, é ter paz e alegria, porque o dia que você encontrar isso, as outras coisas acabam perdendo valor. Quando você realmente entender o que é alegria, o que é paz, e adquirir, receber isso da parte de Deus, o resto é detalhe. As dificuldades vêm, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra. Então vai ter momentos em que a gente vai chorar, mas na nossa essência a gente vai ter paz e alegria para poder superar todas as dificuldades da vida, e a gente vai levar uma vida próspera. Só que isso não vem de graça. A salvação é de graça. Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você simplesmente decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e você não pagou nenhum preço por isso. Quem pagou o preço pela tua salvação foi Jesus na cruz. Tenho certeza que você sabe disso com convicção. Então nós estamos aqui e somos salvos porque Jesus pagou o nosso preço, e o nosso preço, a nossa dívida era muito alta, que nós não conseguimos pagar, mas Jesus pagou por nós. E aí naquele dia nós recebemos a salvação. Glória a Deus por isso. Agora, esse momento de paz e alegria, e de prosperidade, vamos resumir na palavra prosperidade, daí existe coisas que a gente precisa fazer para que a gente possa receber. Não vem de graça, ela tem um preço a ser pago, que vale muito a pena pagar esse preço. E eu queria falar nessa noite desse preço que nós precisamos pagar. Se você quer ser feliz, se você quiser ter paz, em nome de Jesus, tira a cera do ouvido,
Presta bastante atenção que eu vou te dar a fórmula, e não vai custar nada para você, vai custar depois, porque você vai ter que tomar algumas atitudes, mas hoje vai ser de graça para você, amém? Então preste bastante atenção. Esse versículo, ele retrata de 3 atitudes. Ele fala de 2, só que um é duplo, que até a tradução da Bíblia, ela fala de uma palavra, depois fala de outra. Então são 3 atitudes que nós devemos ter, onde o resultado dessas atitudes, elas geram uma vida próspera. Então o final é uma vida próspera, comer o bem dessa terra, prosperidade. Agora, para a gente chegar nisso, a gente tem que andar e caminhar um pouquinho. A primeira coisa, a primeira atitude é a gente querer. Porque no reino de Deus, no Evangelho, nada é forçado. Você não é forçado a nada. Não existe nada que vai forçar você a fazer alguma coisa. Nem Jesus não fez nenhum momento, ele forçou alguém a decidir por ele. Ele sempre deixou os 2 caminhos. O próprio Deus, lá em Deuteronômio, ele descreve também isso por 2 vezes, ele repete, falando, deixo para você a bênção e a maldição, você que escolhe o que você quer para você. Depois vem Jesus, que é Deus encarnado, da mesma forma, ele em nenhum momento ele forçou alguém a segui-lo, ele apontou uma possibilidade, a pessoa teve que decidir ir em encontro dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é o caminho, ele diz, se você quiser andar por mim, o meu caminho, se você me seguir, eu vou te levar para um caminho, que é a salvação, mas você precisa decidir andar nesse caminho. Deus, ele nunca infringiu, ele nunca atropelou o livre-arbítrio de ninguém, não tem na palavra de Deus ele atropelando o livre-arbítrio. Alguns ele pegou mais pesado, isso é verdade, que a lembrança agora que me traz de um texto, que é da história de Jonas, que Deus fez de tudo para que ele pudesse tomar a decisão correta, mas mesmo assim, estava sobre ele o poder de decisão. Agora, todos os outros versículos da Bíblia aqui, de história de homens que está narrado aqui, indica que Deus nunca atropelou o livre-arbítrio, ele sempre permitiu que a pessoa pudesse decidir o que ela queria para ela. Então a decisão, você que decide, o livre-arbítrio é teu, o poder de decisão é seu, está na sua mão. Você quer me seguir? Então venha. Se você não quer, permaneça onde você está, a decisão é sua. Então o poder de decidir, a questão de decidir, de decisão, ela é nossa, pertence para nós, está na nossa mão. Nada vai acontecer se você não tomar uma decisão de verdade na sua vida, nada. E toda decisão gera uma reação, gera uma atitude. Se você conseguir depois pegar com Mateus, o texto que ele leu aqui, ele fala disso, ele fala de uma decisão e de uma atitude. Pega e examina o texto que Deus deu para ele, glória a Deus pelos textos, e ele fala exatamente disso, e é verdade. A decisão nossa implica em uma atitude. Então se eu decido, então eu vou ter que caminhar e vou ter que ter uma atitude para que eu possa caminhar em cima daquilo que eu desejo. Você quer comprar um carro, por exemplo, quero comprar uma moto, eu tenho dinheiro nenhum, mas decido, eu quero uma moto, eu decidi que quero uma moto, vai ser bênção para mim, eu preciso para me locomover, eu quero uma moto. Você concorda comigo? Para que você possa ter essa moto, a realização do sonho de ter essa moto, você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida, e vai ter algumas implicações. Então primeiro, você vai ter que economizar, porque se você não economizar, você não vai conseguir juntar dinheiro para comprar essa moto. Então você vai ter que deixar algumas coisas. Então se você saía sempre para comer, gastava sempre lá com lanche, com comida, com restaurante, com presente, você vai ter que abrir mão disso por um período para você juntar esse dinheiro para que você possa comprar a moto. Então uma decisão em ter algo gerou uma atitude que você precisa ter, e que no final você vai conseguir receber aquilo que você deseja. Esse texto é a mesma coisa. O que você quer para a sua vida? Você quer a prosperidade de Deus na sua vida? Você quer a verdadeira alegria e a verdadeira paz, que é prosperidade que nós precisamos ter, que a gente precisa buscar? Você quer isso? Então, que você possa ter uma atitude diante dessa decisão. Qual atitude que você precisa ter? Está na palavra de frente.
Você precisa ouvir. Então você precisa ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está falando para você, porque a bênção, ela só vai vir sobre a sua vida se você obedecer. Na desobediência não tem bênção. Um dia eu estava em casa, alguns já ouviram isso, mas para aqueles que estão aqui há pouco tempo, queria repartir com você. Um dia eu estava em casa e sempre que eu vou ministrar, eu fico um tempão no chuveiro e Deus fala comigo no banheiro. Então quem está na casa sabe disso, né? Então a conta de água em casa é grande, né? Porque às vezes a ministração é de 1 hora, você já pensou quanto tempo que eu fico lá tomando banho? Eu não sei por que Deus faz isso, mas eu acho que é porque naquele momento, para mim, naquele momento eu estou despido. Então eu sou eu, porque não tem ninguém ali, eu não preciso ser nada para ninguém, eu não preciso me mostrar para ninguém, eu não preciso tratar o ego de ninguém, eu não preciso falar diferente com aquela pessoa, porque talvez ela vai receber de maneira diferente. Não, ali eu não tenho nada disso, nenhum problema quanto a isso. Deus me conhece na essência, e eu estou ali, ninguém está vendo, e eu estou ali para falar com Ele. E um dia eu estava ali, e eu estava orando, preparando uma mensagem. Daí Deus falou comigo o seguinte, que tinha muita gente que procurava vir na igreja aqui, porque deseja ser próspero, queria alguma bênção, queria alguma coisa, estava buscando algum presente de Deus, talvez uma cura, talvez um emprego, alguma coisa que precisava ser resolvida, talvez na área amorosa, alguma coisa. Não está errado você fazer isso, entenda isso, amém? Porque se a gente não confiar no nosso Deus, que é o nosso Pai, em quem a gente vai confiar? Não está errado você vir para a igreja porque você está querendo algo e você está buscando em Deus para que Deus possa te trazer alguma resposta. Não está errado de você vir aqui por uma campanha, por exemplo, e você está buscando em Deus para que algo que você está no seu coração, se for a vontade de Deus, se realize. Não tem erro nisso. Mas nesse momento que eu estava lá falando com Deus, veio o seguinte pensamento, que muita gente vem com esse intuito, que não está errado, e são abençoados. Mas muitas vezes quem dá a bênção não é Deus. Quando veio isso no meu coração, eu falei, Deus, agora eu não entendi mais nada. A pessoa saiu da sua casa, ela veio para a igreja, e ela vem aqui para a igreja, ela coloca a sua necessidade, ela recebe a necessidade, não foi o Senhor que deu? Aí Deus falou comigo, não foi por voz, eu não ouvi uma voz, eu ouvi no meu coração, no meu íntimo, não fui eu que dei. Daí eu entendi que o diabo ele usa disso, de estratégia também, porque o diabo sabe, ele nos conhece, e o diabo sabe aquilo que muitas vezes te trouxe para cá. Só que antes de você passar pelo processo de receber a bênção, que está vinculada à obediência, de você consertar a sua vida, de você tomar uma decisão por Jesus, de você ouvir a voz do Senhor e viver uma vida de obediência para que assim Ele possa te abençoar, porque na minha concepção Deus abençoa somente aquele que realmente tem buscado a Ele, porque Deus não tem compromisso com aquele que está longe dEle. Aquele que virou as costas para Deus, Deus não tem compromisso nenhum com Ele. Para a minha concepção, posso estar errado, mas é a maneira que eu enxergo a Bíblia. Deus só pode abençoar e só deseja abençoar aquele que realmente estão buscando viver uma vida nele. Agora a pessoa veio só para a bênção e saiu daqui abençoada e não passou pelo processo daquilo que está descrito nesse versículo. Quem deu? O diabo. Sabe por quê? Nunca mais essa pessoa vai vir aqui na igreja, porque a única coisa que trouxe ela foi a bênção, e ela não entendeu qual que era o caminho que ela deveria seguir para que a bênção pudesse ser permanente na vida dela. Então ela veio, recebeu a bênção, foi embora, talvez entrou num dia num culto aqui, sumiu, nunca mais apareceu. Uma pessoa que você fala, parece que aquela pessoa veio aqui, nunca mais eu vi ela. Daí você vai ver, talvez ela foi abençoada naquilo que ela tinha, e Deus falou muito forte comigo. E eu posso dizer com toda a propriedade, quando eu falo aqui que foi Deus, você pode ter certeza que foi uma experiência muito forte, porque de maneira alguma eu ia usar o nome de Deus para justificar algum pensamento que eu tenho no meu coração, e eu tenho convicção disso. E aqui nesse texto eu vejo que, para que Deus possa te abençoar, porque aquilo que o diabo te abençoa, ele vai cobrar de você depois. O que Deus te abençoa, Ele te dá, e não tem cobrança, porque Ele é Pai.
Eu nunca vi um pai dizer para um filho assim, seguinte, agora que você casou, já pensou se fosse assim, Mafra? Eu tenho uma conta para você, foram tantas mamadeiras, tantas fraldas, escola, combustível para levar você no futebol, na igreja, tá, Pedro? A dívida tá grande. Eu nunca vi um pai fazer, pai faz isso. O pai dá de graça. O pai tem prazer em dar na obediência. Você pode ter certeza, se o Pedro é um filho obediente, se os meus filhos eles estão vivendo uma vida de obediência, eu tenho prazer em presentear. Eu quero ver um pai que não tem prazer de abençoar um filho obediente. Não existe. Agora, quando a gente tem alguém ou um filho que está vivendo um período de desobediência, eu quero ver o pai que tem prazer em ofertar para ele, abençoar ele. Não tem, porque o pai tem prazer na obediência. Deus dá de graça, Ele não cobra. O diabo, ele cobra caro por aquilo que ele dá, e cobra mesmo, você pode ter certeza. Se você não pagar essa dívida que talvez ele foi dando bênção para você, para tirar você do caminho dele, e não pagar com a cruz de Cristo, com o sangue de Jesus na cruz, você vai viver a sua vida inteira se arrastando, pagando essa dívida que o diabo, por algum momento, por algum motivo, por alguma experiência, ele acabou te contemplando numa bênção. Eu não quero bênção do diabo, e eu creio que você também não quer. Eu quero uma bênção que vem das mãos do Senhor, porque vai ser prosperidade na minha vida, amém? Eu creio que você pensa assim também, mas para isso, preciso tomar uma decisão, e eu preciso ouvir, porque Deus vai me dar a direção da prosperidade, Ele vai me falar o que precisa ser consertado em mim, para que eu possa daí com esse conserto, eu obedecendo, eu poder ter a paz e a alegria que foi me roubada por algum momento da minha vida. Deus ele vai te incomodar, para que mostrando para você, é Ele ouvindo, é Ele falando, perdão, e você ouvindo, Ele vai direcionando você, aqui está, sabe por que você não consegue ter paz? Sabe por que você não consegue ter alegria? Tem esse pedacinho aqui da tua vida que está sem consertar. Você precisa consertar isso. Então Ele vai mostrar para a gente. Só que para a gente enxergar isso, a gente tem que ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. E Ele só vai falar com você se você quiser e tomar a atitude de querer ouvir Ele. A palavra de Deus diz que o pecado, o que Ele faz com a gente e Deus? Como é que é o nosso relacionamento com Deus diante do pecado? Ele é quebrado. A Bíblia diz assim que o pecado nos afasta da presença dEle. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, significa que a gente está vivendo um momento de pecado que nos distanciou tanto da presença dEle, que a gente não consegue mais ter entendimento nem do que é certo e errado. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos numa indústria de couro, muitos anos, e eu estava nessa indústria de couro. Quando eu comecei a trabalhar lá, quando eu chegava em casa, minha mãe mandava tirar a roupa por lá de fora. Tinha um quartinho por lá de fora que eu tinha que trocar a roupa para entrar dentro de casa, porque o cheiro era insuportável, era cheiro de podridão. Nos primeiros dias me incomodou esse cheiro, e eu chegava lá em casa, não via a hora de tirar a roupa para poder ir em casa, entrar no banheiro, tomar um banho, para poder sair. Parece que o cheiro estava preso na narina. Com o passar do tempo, esse cheiro não me incomodava mais. Eu estava tranquilo já. Chegava em casa, minha mãe falava, vai tomar banho, menina. Eu falei, mãe, não estou cheirando nada. Eu não sentia mais o cheiro, nada. E minha mãe brigando comigo que estava fedendo, e eu não sentia. O pecado é assim. No primeiro momento, quando a gente está com relacionamento com Deus, a gente está ouvindo a voz de Deus ali, ainda a gente consegue sentir o cheiro, e Deus dá oportunidade para a gente, porque Ele vai falando, e você tem sensibilidade para ouvir a voz dEle, para você entender que você precisa tomar um banho, porque o cheiro está insuportável. Mas passa um momento em que você vai se acostumando com o pecado, de tal maneira que ele passa a nem feder mais, ele não te faz diferença nenhuma mais, você nem sente o cheiro da podridão do pecado. Tem gente mentindo, acreditando na mentira. Tem gente que faz alguma coisa errada, não dói nada no seu coração. Por que isso? Porque se distanciou tanto da presença de Deus, que Deus não consegue mais falar com ele. Ele perdeu essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quebrou a comunhão com Deus, ele se afastou tanto, que acabou, não tem mais jeito. Deus vai usar pessoas, com certeza, para dar um chacoalhão nele, mas Deus diretamente já não consegue mais se relacionar com ele. Quando Davi pecou,
Davi cometeu um adultério, está lá na palavra, você conhece. Quando ele estava ali, Deus leva um profeta, Natan, para poder falar com ele. Daí Natan conta uma historinha, e a historinha tinha tudo a ver com o que ele tinha feito. Davi ele fica furioso e ele diz: quem é esse cara que eu vou mandar matar ele? Daí Natan diz: é você. Então o exemplo que Natan usou era o pecado de Davi. Por que Deus usou Natan para falar com Davi? Tem uma só explicação: porque a comunhão que existia de Deus com Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, havia sido quebrado por conta do pecado. Ele usou uma pessoa, um profeta, para poder falar com ele. E hoje, irmão, em nome de Jesus, talvez eu estou sendo profeta de Deus na sua vida, porque talvez essa sensibilidade de ouvir a voz dele, você perdeu. Talvez você está levando a vida sem nenhum cuidado. Estou te acusando, em nome de Jesus. Só estou querendo levar você ao entendimento, porque o desejo do meu coração é que você seja próspero. E não tem como ser próspero se a gente não tomar uma decisão por Jesus e ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para tomarmos atitudes e obedecer a Ele, resolvendo questões que ainda estão erradas na nossa vida. Quando você fazer isso, por mais que doa no primeiro momento, você vai entrar num processo de paz e de alegria que talvez você nunca teve. Talvez você foi contemplado com momentos de alegria. Não, agora a sua essência vai ser uma essência de uma pessoa feliz, alegre, com problemas que o diabo nunca vai desistir de você. E é utopia falar que a gente vai levar uma vida maravilhosa, que nunca a gente vai passar por problema algum. Mentira, porque Jesus mesmo disse, do versículo que a gente já falou. Então lutas e problemas a gente vai atravessar, vai passar por ele, mas na essência a gente vai ser sempre feliz. Você sempre vai ter paz. Você vai chegar na sua casa, vai chegar na casa de recuperação, você vai deitar a sua cabeça lá, colocar no travesseiro e desmaiar, acordar no outro dia, pronto para uma nova vida. Quantas opressões, quantas lutas que cada um de nós já passamos por não viver esse momento de paz e alegria, pela vida errada que nós estávamos levando. Hoje Deus está dando a oportunidade da gente fazer as coisas da maneira certa, da gente poder tomar uma decisão, porque é pessoal, você precisa decidir, você ouvir a voz de Deus e tomar algumas resoluções na sua vida, decisões na sua vida, de obediência a Deus. Então aquilo que está te afastando da presença dEle, você vai ouvir, o Espírito Santo vai mostrar para você, porque é Ele que convence. Não é o pastor François que convence, não é o pastor Leonel que convence ninguém, a gente não convence ninguém. Poderia ficar a noite inteira aqui tentando falar, pegar um machado, tentar rachar sua cabeça no meio, colocar a palavra de Deus e tentar de toda maneira para fazer convencer você. E eu não tenho poder para isso, mas o Espírito Santo que está presente neste lugar, ele tem o poder de convencer você, se você desejar. Ele vai mostrar, ele vai apontar para você aquilo que está errado e aquilo que você precisa decidir, para que possa ter uma nova vida, uma vida de paz, de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida onde você anda em qualquer lugar, você não tem problema com ninguém, qualquer pessoa que entrar por aquela porta, você não vai ficar constrangido, porque você tem sua vida resolvida, porque você foi ouvindo a voz de Deus, foi tomando decisões na sua vida, e essas decisões levaram você para um tempo de paz e alegria que você estava buscando, e Deus te deu de presente, e o diabo não pode roubar. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você, e queria agora pedir em nome de Jesus, que você pudesse, por alguns minutos, você pudesse meditar sobre essa palavra. Eu vou convidar os meninos para vir aqui, para eles tocarem uma canção, mas eu queria, em nome de Jesus, o pessoal aqui fica sentado ainda, eu queria que se a gente tivesse um tempo aqui, a gente tem mais uns 10 minutos, para o culto acabar no horário às 9h30, então a gente tem 10 minutos, para que ninguém chegue atrasado. Nesses 10 minutos, que você possa valer a pena esses 10 minutos, agora, que você possa pensar um pouquinho, na presença de Deus é muito forte neste lugar, desde a hora que esses meninos estavam, eu cheguei aqui, esses meninos estavam tocando, dava para arrepiar aqui, de sentir a presença de Deus nesse lugar, e eu creio que Ele está aqui, porque Ele disse na sua palavra, que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria, Ele está aqui.
Deus está aqui. E eu queria agora, em nome de Jesus, que você pudesse simplesmente querer essa prosperidade. Simplesmente, Senhor, eu quero, eu desejo, eu quero mudança na minha vida. Essa paz que o pastor falou, que talvez eu não estou experimentando essa paz, eu quero para mim. Essa alegria que eu não estou conseguindo ter, porque talvez estou vivendo um momento de depressão, de tristeza, de amargura. Quantas vezes, eu também já não passei por momentos assim, que a gente acorda de manhã, a gente nem... Parece que já nasceu, o sol parece que não nasceu, está rachando o sol lá fora, mas parece que está nublado o tempo. A gente não tem explicação, e às vezes você vai perguntar, você não sabe explicar por que você está sentindo assim. Talvez você está assim nesse momento, mas o que Deus quer te dar, o que Deus quer te entregar nessa noite é a prosperidade dEle. Ele quer tirar esse momento de infelicidade e colocar agora no seu coração um momento de alegria. Ele quer tirar agora essa opressão do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo ele é o nosso opressor. Ele vem de todas as formas, ele é o nosso acusador. Ele tenta desenterrar aquilo que o Senhor já perdoou. Ele tenta trazer de volta para deixar a gente mal. A Bíblia ele é enfática em dizer isso, e eu creio na palavra. O diabo ele se incomoda com a sua felicidade, porque o que ele quer é tua destruição. Sabe por que ele quer te destruir? Ele quer destruir você porque você é a pessoa mais importante para Deus. Ele não pode contra Deus, mas ele quer afetar a Deus de alguma maneira. E a maneira que ele vê para poder afetar a Deus é afetando você, que é a pessoa mais preciosa para ele. Mas agora, em nome de Jesus, eu creio que esse Deus poderoso que nós servimos e que nos dá a condição de decidir o que nós queremos, Ele está aqui e está batendo no teu coração. E Ele está dizendo para você, eu creio, irmão, eu tenho certeza, tenho convicção disso, que Ele está te incomodando, dizendo para você, você precisa viver essa palavra. Você precisa decidir realmente ter uma vida que agrade ao Senhor. Você precisa tomar uma decisão que vai gerar algumas atitudes. E talvez essas atitudes que o Espírito Santo vai tocar no seu coração nessa noite, você vai precisar fazer quando sair daqui. Talvez quando você chegar na sua casa, para quem está na chácara, talvez numa visita, talvez tem coisas que você vai ter que decidir, você vai ter que pela fé, tomar de decisão na sua vida, crendo que Deus está te dirigindo para isso, direcionando para isso. Eu não sei te explicar, mas Deus fala com a gente. Eu nunca ouvi a voz dele, como eu disse, mas eu sinto Ele no meu coração. Eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto quando Ele fala. E quando Ele fala, eu não consigo ficar calado, eu abro minha boca e falo. Porque eu sei que é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que dirige o nosso ser, é Ele que quer transformar a sua vida de pranto para alegria, de tristeza para paz e alegria. Talvez você está se sentindo tão mal, você chegou aqui mal, Deus quer mudar esse cenário da tua vida, simplesmente a partir de uma decisão sua. Ele quer que você saia daqui próspero. Essa prosperidade aqui, ela começa a valer na sua vida a partir do momento que você decide, começa a ouvir a voz dele, e vai aumentando conforme você vai obedecendo e gerando um relacionamento com Deus. Você vai vivendo isso, e o Evangelho é isso. É você viver um pouquinho aqui na terra aquilo que a gente vai viver lá no céu. E Deus está aqui, e Ele está mostrando isso para você, eu sei, porque é Ele que convence. E eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Queria que você pudesse se desprender de tudo. Talvez você chegou aqui preocupado com uma situação. Eu esqueci um negócio lá em casa. Eu terminando o culto aqui, pastor François, eu tenho que correr na firma porque eu esqueci de fazer uma coisa. Tirei isso da minha mente, não estou preocupado com isso nem com o horário. Estou preocupado com Deus, dele fazer a obra completa neste lugar, amém? Então se você está assim, talvez você está preocupado com o horário, com aquilo que tem que fazer, ou amanhã, as lutas que talvez você vai ter que encarar, as dificuldades, a tristeza, deixa isso tudo de lado. E agora começa a pensar um pouquinho nessa palavra que foi ministrada. Você tem sido levado, tem tido uma vida de prosperidade? Se você olhar na tua essência, se você colocar na balança da tua vida, os momentos felizes e os momentos tristes, para que lado vai pender a balança? Se você for colocar a paz e colocar também do outro lado
a conturbação que você tem vivido na sua vida, a opressão do diabo, as lutas que você tem passado, as dificuldades, preocupação que você não consegue abandonar, para onde vai pender a balança? Se você chegar na conclusão, através disso, desse pensamento, você chegar na conclusão que você precisa dessa prosperidade porque você não tem ela ainda, ou tem um pouquinho dela, mas você precisa de mais, eu quero desafiar você a ter um ato de fé, de você decidir e ter uma atitude, aquilo que foi pregado, e você vem aqui na frente para que juntos nós possamos orar. Então qual atitude que você vai tomar hoje? Simbolicamente, um ato de fé. Você vai sair do seu lugar dizendo: ó, eu decidi, Senhor, está me vendo aqui, Pai, eu decidi que eu quero ter paz, alegria, prosperidade, eu quero morar no céu, eu quero a partir de agora não errar mais, eu quero ter sensibilidade para ouvir a tua voz, eu quero ser obediente, eu não quero ser uma pessoa desobediente, eu quero agradar seu coração, eu quero ter um relacionamento de perto com o Senhor, como pai e filho. Se é isso, se você precisa disso, eu queria te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui, em nome de Jesus, mas vem com fé, não duvida no seu coração não. Essa decisão que você está tomando hoje, em nome de Jesus, eu creio que vai mudar a sua vida. Guarde bem essa data, 25 de setembro de 2018, anota na tua Bíblia, em nome de Jesus, porque se hoje você realmente está decidindo, e você vai começar a ter uma atitude diante dessa decisão, lá na frente você vai poder dizer: pastor, lembra daquele dia, 25 de setembro, aquele dia o Espírito Santo me visitou e eu tomei a decisão por Cristo, eu tomei a decisão que eu não consigo mais viver sem ouvir a voz dele, eu decidi que não vou viver mais quando eu no controle da minha vida, mas o Senhor no controle da minha vida. O apóstolo Paulo disse isso: sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus, você possa deixar o controle da sua vida agora nas mãos do Senhor, e Ele está aqui, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer levar você para um momento de paz, um momento de alegria, um momento de bênção, onde você vai ter a certeza no seu coração de morar na eternidade com Ele. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida, se você quiser, em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele quer te convencer, mas a decisão é sua. Decida, em nome de Jesus. Marque isso na sua vida nessa noite, que você possa mudar a sua vida, que você possa decidir por Jesus, em nome de Jesus. Se quiseres e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Você fez a primeira atitude, você decidiu. Agora começa a ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Em nome de Jesus, quero orar por você. Mas a sua oração, como você tem aprendido aqui, é a oração de poder. A oração que o Senhor quer ouvir nessa noite é a tua. Eu não sei falar com Deus, pastor, como é que faz? Abre a tua boca, abre o teu coração, abre o teu entendimento, porque Deus sabe o que passa sobre a sua cabeça. Abre agora, em nome de Jesus, e começa a falar para Ele: Senhor, eu não aguento mais, eu quero viver uma vida de alegria, eu quero viver uma vida de paz, eu não quero mais viver essa vida de conturbação, essa vida de tristeza, essa vida de amargura, de depressão. Se você tem depressão e você está aqui, irmão, em nome de Jesus, corre para frente, porque a depressão é totalmente ao contrário da prosperidade. E talvez você está vivendo esse momento, mas o Espírito Santo vai te curar nessa noite, eu creio, em nome de Jesus, e vai devolver para você a verdadeira prosperidade, alegria, paz, que só Ele pode te dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome. Pai, nós podemos sentir a presença real e verdadeira do Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, aqui está pessoas que decidiram nessa noite em mudar as suas vidas. Pessoas que decidiram nessa noite ter uma vida de prosperidade, de paz. Pessoas que entenderam que a verdadeira prosperidade está no Senhor, não está no mundo, não está nas riquezas, não está em nada que o diabo possa nos dar. Está no Senhor,
está no relacionamento vivo contigo. E agora, Pai, em nome de Jesus, eles foram desafiados, estão aqui, Senhor. E agora, Senhor, em nome de Jesus, decidiram ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E agora que o Senhor possa dar para eles, Senhor, que eles possam ter a experiência, Senhor, em nome de Jesus, de ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor. Toca nessas vidas, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faz Tua obra, Senhor. Faz Tua obra, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Inundados por Tua glória, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio pela fé que a comunicação que talvez estava interrompida pela dificuldade que você tinha, porque não decidiu ter uma vida realmente que agrade ao Senhor, não decidiu por Jesus Cristo. Mas agora, em nome de Jesus, você tem uma outra missão.
E é a última dela, para que você possa ser abençoado com a prosperidade da parte de Deus. Você precisa obedecer. Amém? Você precisa obedecer. Lembra disso? Que isso possa martelar seu coração, sua mente todo o tempo. Eu preciso obedecer. Eu quero, eu ouço e eu obedeço. E eu tenho o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você colocasse sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos terminando aqui este culto, ó Pai, que vai perpetuar até o dia que o Senhor vai voltar. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor deu para nós nesse dia, de ouvir essa palavra, de poder colocar nossa vida de novo no eixo, de decidirmos, ó Pai, que nós precisamos ter essa paz, essa alegria e entendemos que só vem do Senhor. Pai, que o Senhor possa estar dando para a gente uma prosperidade que venha do Senhor para nós. Que o Senhor possa tirar toda a tristeza, colocar alegria. Que o Senhor possa tirar toda a depressão e colocar paz. E que possamos, ó Pai, testemunhar daquilo que o Senhor fez nesse dia. E que vai continuar assim até o dia que nós vamos ver o Senhor face a face. Abençoa todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão que está do seu lado. Profetiza a bênção para ele. Vai na bênção, grava essa palavra no seu coração. Uma ótima fim de terça-feira, quarta-feira abençoada para você, em nome de Jesus.